Conclua, por Eu ia favor. dizer que concordo com a Isabel quando diz que a direita não se soube unir em torno do candidato, não concordo com ela na fórmula. Na fórmula, porque a direita teria que se ter unido em torno do candidato na segunda volta. Teria que dizer assim, não, nós não queremos socialismo em Portugal, nós queremos verdadeiramente um Presidente da República de direita em Portugal. Esse Presidente da República era André Ventura. O que é que esta suposta direita fez? Foi se juntar ao Partido Socialista. Porquê? Porque, ao fim e ao cabo, esta direita, entre aspas, são socialistas, eles são iguais. O Partido Socialista e algumas pessoas do PSD que vieram declarar o apoio crescente e incondicional a António José Seguro são socialistas. São socialistas. E não venham dizer que não são socialistas. Então deixe-me ouvir a resposta já do Hugo e já passo para a Isabel. As eleições de 8 de fevereiro de 2026 em Portugal produziram um choque ideológico muito forte. Podem ser estabelecidas comparações entre estas presidenciais com as presidenciais de 1986, em que estiveram frente a frente Mário Soares e Diogo Freitas do Amaral. Também ficou evidente nesta de 2026 que as cisões ideológicas em que, por um lado, tem-se um candidato claramente de direita política, André Ventura, e por outro lado, o agora eleito presidente da República Portuguesa, António Seguro, representando a esquerda concomitantemente o socialismo em Portugal. Ora, em 1986 nós tivemos efetivamente também um choque ideológico onde Mário Soares, do PS, representava igualmente o socialismo e a esquerda e Freitas do Amaral, do PSD, representava a direita concomitantemente. Ora, tanto naquelas quanto nestas presidenciais de 2026, a questão das ideologias políticas esteve bem patente e assente. Entretanto, nestas eleições presidenciais de 2026, ocorreu um choque ideológico muito forte, onde nós podemos presenciar partidos e figuras políticas relevantes da direita recorrerem ao voto útil, escolhendo votar o candidato socialista da esquerda, tornando então evidente uma clara indefinição ideológico-política e uma clara incoerência política. Haja vista que a direita política não se confunde com a esquerda, mas desta vez, nestas presidenciais, criou-se esta confusão, criou-se esse balbúrdio e então tivemos um voto útil muito forte, sendo que verificou-se efetivamente que houve um voto não a André Ventura e por conseguinte acabou por dar uma vitória histórica e esmagadora a António Seguro com mais de 3 milhões de votos. Ora, verdade seja dita, André Ventura faz também história porque pela primeira vez na história das presidenciais em Portugal, um candidato da direita se vê lutando contra todos os partidos políticos em Portugal, inclusive contra aqueles que fazem parte da sua família ideológica, os da direita. Ou seja, a rejeição a André Ventura foi tão significantemente relevante em relação ao seu espectro que, se por questões de ciúme, se por questões de estratégia por parte dos outros partidos, enfraqueceu, de certa maneira, as expectativas de termos, nestas presidenciais, um presidente da direita política. Ora, quem nos vai ajudar a compreender melhor essa questão do choque ideológico é exatamente Pedro Pintos e, portanto, vamos, prezados, dar-vos a ver e ouvir as explicações de Pedro Pinto que tentam clarificar esta problemática do choque ideológico. Olá, este é Memória Política, o Mundo Lusófono, e eu sou José Quiluans, que se compromete a estar consigo para lhe dar a ver e ouvir as memórias políticas interessantes que fazem do mundo lusófono um mundo político movimentado bastante interessante. Vamos então ouvir Pedro Pinto, que a propósito também estava num programa em que é designado por choque ideológico e nos vai fazer perceber melhor a questão do choque ideológico que estas presidenciais de 2026 evidenciaram e a partir dali podemos estabelecer comparação entre a luta acérrima da esquerda e direita nestas presidenciais de 2026
com a outra luta acérrima entre a esquerda e a direita observada nas presidenciais históricas de 1986. Vamos então ouvir e tecermos um e outro comentário assim que se justificar. A expressiva em António José Seguro, mas André Ventura teve mais de 1.700.000 votos. Eu pergunto-lhe se estes resultados, Pedro Pinto, significam um falhanço ou uma consolidação? Ou seja, o Chega sai desta eleição derrotado politicamente ou confirmado como ator estrutural do sistema? A resposta a essa pergunta é fácil. O Chega sai confirmado, é uma consolidação do Chega. E volto a referir aquilo que referi no princípio. André Ventura foi a votos sozinho, com o apoio de um único partido. Sim, mas o eleitorado rejeitou ou não uma mudança radical, o Chega teve em maio, se pretendeu dizer. Deixa-me dizer isto. O Chega teve em maio 23% dos votos. Foi a segunda força política à frente do Partido Socialista. Veja bem que esmagou o seu candidato. Olha, não, esmagou o seu candidato. Quem é que esmagou o meu candidato? O António José Seguro, não. Ouça, não foi o António José Seguro que esmagou o meu candidato. Não. Esmagou, foi 8 partidos políticos, 8 forças políticas, ou 9, ou 10, contra um. E que esse teve 33% dos votos. Os outros é que estão todos enganados. 1.700.000 votos, mais de 1.700.000 votos. Ou seja, esta é que é a grande diferença. Ouça, Pedro Pinto parece o PC dos tempos modernos. O André Ventura teve um grande crescimento, lidera a direita em Portugal, claramente lidera a direita em Portugal, e, portanto, isto é o mais importante a salientar destas eleições para nós. As eleições políticas que nós podemos tirar são estas. Foi o candidato de direita que passou à segunda volta. Eu tendo a concordar. Está confirmado como um ator estrutural como é lógico, claro que está confirmado. Eu tendo a concordar com a Isabel Mendes Lopes quando diz que a direita devia se ter concentrado toda num candidato. Estou completamente de acordo. Na fórmula, para mim só é a direita e a esquerda. Isabel, essa treta, desculpe lá, essa treta do democrático ou não democrático, somos todos democratas porque estamos todos no Parlamento e estamos todos legalizados pelo Tribunal Constitucional. Portanto, sabe bem isto que eu estou a dizer. Portanto, não vale a pena agora nós estarmos com essa teoria. Isso é sonsice do livre. A sonsice do livre que já não cola com ninguém. Aliás, o vosso candidato teve 0.6. 0.6. Eu vou repetir. 0.6. O candidato apoiado pelo livre na primeira volta. 0.6. Aliás, a Isabel ontem e o Rui Tavares fizeram também. Eu não lhe queria dizer isto, mas a Isabel está a puxar por mim. A Isabel ontem e o Rui Tavares fizeram um papel degradante ao ainda vir comentar os resultados eleitorais como se fosse uma grande vitória do livre. Tiveram 0.6 na primeira volta. Nós demos os parabéns ao António José Seguro. 0.6. Mostrou que vai ser um presidente independente. Mas tenho que deixar terminar. Se eu não consigo concluir, eu ia dizer que concordo com a Isabel quando diz que a direita não se soube unir em torno do candidato, não concordo com ela na fórmula. Porque a direita teria que se ter unido em torno do candidato na segunda volta. Teria que dizer assim, não, nós não queremos socialismo em Portugal, nós queremos verdadeiramente um Presidente da República de direita em Portugal. Esse Presidente da República era André Ventura. O que é que esta suposta direita fez? Foi se juntar ao Partido Socialista. Porquê? Porque, ao fim e ao cabo, esta direita, entre aspas, são socialistas, eles são iguais. O Partido Socialista e algumas pessoas do PSD que vieram declarar o apoio crescente e incondicional a António José Seguro são socialistas. E não venham dizer que não são socialistas. Então deixe-me ouvir a resposta já do Hugo e já passo para a Isabel. Felizmente ainda há exceções dentro do PSD e do CDS. Felizmente, algumas poucas. É inequívoco que António José Seguro, com ou sem apoio de outros partidos, ganharia sempre a Nada. Eu acho que o raciocínio Eu gostaria de dizer isto. Mas isso só terminar. É um raciocínio. Nestes 50 anos do PSD é um partido do nosso sistema democrático. E, portanto, parece-me importante. Agora, é uma pergunta que se tem que fazer. O que é democracia para o livro? Eu vou lhe dizer o que é que não é democracia. Não, para o livro, o que é que não é democracia? Por exemplo, o que é que o Chega apresenta, por exemplo, como revisão constitucional. Pode adiar as eleições. Pode adiar as eleições, já lhe vou explicar porquê. Ainda bem que está a falar. Democracia é deixar as pessoas falarem e ver as questões. Já falou. E, por exemplo, quando nós falamos... Uma alteração que o nosso sistema político teve desde 2019 até agora, que é a consolidação do Partido Chega enquanto partido com força suficiente para influenciar decisões. E tem feito. A lei da nacionalidade foi influenciada pelo Chega. Há vários temas. E agora são falados por vários grupos parlamentares. Eu não estou agora a discutir, toda a gente sabe a minha opinião, mas estou a ser factual. E, portanto, nós temos 1.700.000 pessoas que estão disponíveis a votar numa alternativa que não apresenta nenhuma solução.
mas estão disponíveis. Estava a falar tão bem, mas estão disponíveis. Eu já fiz a parte histórica. Estava a falar tão bem, estraga tudo. Agora podias fazer tu a parte histórica que é deixar-me falar. Não, eu deixo falar. Agora estava tão bem, estava num caminho tão bom. Isso era no bom caminho. Era a reciprocidade. Bom. E agora, Luís Montenegro já falou da teoria dos 3 blocos, que nós tínhamos já várias vezes posto em cima da mesa, dizer claramente que há à esquerda, à direita democrática e à extrema-direita, e que o diálogo parlamentar, o diálogo institucional, deve ser, sobretudo, ser feito com as forças democráticas, porque é assim que nós conseguimos elevar a democracia. Qual é que vai ser... Não, agora é o Pedro Pinto. Qual vai ser, na sua opinião, a relação... Só uma correção relativamente a isto que foi dito pela Isabel. Nós não podemos excluir o 1.300.000 pessoas que votaram no Chega nas negociações que fazemos no Parlamento. Falei de estabelecer diálogo com todos os partidos na Assembleia da República. Pedro Pinto, mas depois não qual é que vai ser a relação de... Podemos falar com todos. Pedro Pinto, qual é que acha que vai ser a relação de André Ventura, líder do Chega, com António José Seguro, presidente? Eu queria dizer, vou deixar para o final, se não se importa. Ainda posso, em liberdade, ainda posso dizer o que é que vou responder primeiro. Estamos em liberdade aqui. O estabelecer diálogo, até preciso desanuviar também um pouco. Eu estabelecer diálogo com todas as forças políticas. Eu percebo a Isabel dizer isto, tem que estabelecer diálogo com todas as forças políticas. A verdade é que o PSD não tem uma maioria absoluta no Parlamento. Pode estabelecer o diálogo com o LIVRE que quiser. Vocês nunca vão conseguir provar nada entre o LIVRE e o PSD. O PSD tem que procurar os seus parceiros preferenciais para a estabelecer um diálogo. O que não quer dizer que não tenha diálogo com os outros partidos. O que eu estou a dizer é, na altura de votar, há 3 partidos que fazem a diferença. É o PSD, que é o partido maioritário na Assembleia da República, é o Chega, que é o segundo maior partido, e é o Partido Socialista. O PSD tem que optar, ou tem um diálogo com o Partido Socialista, ou tem um diálogo com o Chega. São esses 2 partidos que podem viabilizar todas as matérias. E o discurso do Chega, depois destes resultados, deve mudar? O discurso do Chega não muda. O discurso do Chega tem sido o mesmo desde o princípio do seu partido. Desde a fundação deste partido, que foi fundado em 2019, o nosso discurso não muda consoante as águas. Nós não temos hoje um discurso e amanhã outro. O nosso discurso nós queremos mudar o nosso país. Um país que há 50 anos que está sempre na mesma linha. Que foi governado durante 50 anos. Eu achei curiosa a pergunta que fez há pouco ao António Mendonça Mendes e a resposta do António Mendonça Mendes. É que os sucessivos governos o Chega tem crescido por isso. O Chega tem crescido por uma coisa muito simples. Porque somos a voz do povo português. Daquele povo português que está farto de corrupção durante 50 anos. Que está farto de trabalhar para pagar impostos. Está farto de trabalhar para os outros quando os outros ficam sem fazer nada a receber o rendimento mínimo em casa. Está farto de ver a justiça que não funciona. E vemos, por exemplo, o caso de José Sócrates, que todos os dias, ainda hoje, voltou a brincar com a justiça em Portugal e todos os dias brinca com a justiça em Portugal. Está farta de ver as forças de segurança maltratadas e espezinhadas por um Estado de Direito que não existe. Está farta de ver os bombeiros maltratados. Está farta de ser maltratado, ao fim e ao cabo, por um sistema de 50 anos. É por isso que o Chega cresce. O Chega cresce porque somos esta voz. E o Chega está ou não já dentro do sistema? Cristina, somos nós que levamos esta voz ao Parlamento. Somos nós que apresentamos as propostas para melhorar a vida destas pessoas. O Chega já está ou não dentro do sistema? O sistema está... O Chega está dentro do plano eleitoral de todos os partidos políticos. O Chega tem que estar dentro da Assembleia da República. Que eu colocava há pouco. Nós podemos mudar as coisas. Bem, fica aqui evidente neste debate que houve efetivamente um choque ideológico. Aliás, os partidos todos com relevância política na Assembleia da República estão representados neste debate. Ou seja, a direita, a famosa direita portuguesa, e a esquerda estão bem representados neste debate. E o que salta à vista é exatamente isto, que os demais partidos políticos da esquerda rotulam Ventura e o Chega de serem não democratas e, portanto, de serem extremistas e, no fim, é exatamente isso que deu vazão ao tal choque ideológico nestas presidenciais, porque os outros partidos da mesma família ideológica de direita entendem que é preferível ter um presidente de esquerda, um socialista acérrimo, como é o caso de António Seguro, do que depositarem voto de confiança em Ventura, que até faz parte da sua família ideológica. Mas o ponto é que isto acabou por trazer à tona algo realmente que Ventura tem batido na tecla e que tem sido incômodo para os demais oponentes. Ventura diz reiteradas vezes que é antissistema. E desta vez, todos os partidos uniram-se à volta de António Seguro. E isto evidencia que há um sistema onde Ventura e o Chega não fazem parte. Mas, não obstante estar a lutar contra o sistema, Ventura cresce e o Chega cresce na mesma lógica
Durante estes últimos anos, os últimos 9 anos em que Ventura e o Chega estão no cenário político português a defender os temas ligados à corrupção, à imigração e à imigração, a questão dos impostos, a questão dos subsídios dependentes, a questão das minorias, enfim, desde que começou a levantar essas bandeiras, vai crescendo, vai, de certa maneira, logando junto dos portugueses simpatia, ainda que isto não seja abrupta, mas o certo é que ano após ano o Chega vai crescendo, tanto é que nestas presidenciais Ventura foi o único candidato da direita que conseguiu ganhar mais de 30 mil novos eleitores, e isto deve ser considerado. Esse é efetivamente um ponto muito importante a considerar-se nos próximos desafios eleitorais em Portugal. Ventura e o Chega poderão lograr grandes resultados diferentes destes atuais, poderão inclusive ganhar eleições legislativas, porque se a tendência for esta, significa dizer que está muito próximo dos 40%, e um partido que consegue, numas eleições, em que são vários os oponentes concorrentes, sozinho numa lista a 40%, dificilmente não se torna governo. Pois é. Mas esse é o seu memória política, o mundo lusófono, e esta, por ter sido uma eleição que já ocorreu, entra exatamente no radar do seu memória política. Qual é a sua opinião sobre o choque ideológico que foi gerado nas presidenciais de 2026? Será que tem semelhanças com as de 1986? Deixe-nos saber a tua opinião, deixe ficar nos comentários, dê um like neste vídeo, subscreva ao canal, partilhe com seus contactos. A história faz todo sentido quando ela é analisada de forma isenta e sem paixões. Este é o seu mundo ideológico, estamos juntos.